Olá, a nossa aula de hoje é basicamente para nós utilizarmos o ambiente do gerenciador de banco de dados. Então, quando você instala o banco, ele cria o ambiente. Nós estaremos criando um cenário e explicando o uso deste ambiente, bem como algumas questões sobre desempenho, pesquisas, enfim, como é que a gente vai estar fazendo para utilizar esse ambiente, dando a experiência na utilização do ambiente do gerenciador de banco de dados. Então a ideia é a seguinte. Então nós inicialmente vamos criar uma table space. Então todo o espaço lógico do gerenciador é através da table space. Todos os objetos que nós criamos é em cima de uma table space. Quando nós instalamos, ele cria alguma table space para nós. Mas nós vamos criar a nossa table space e explicarmos a utilização dela. Lembrando que a table space ela pode ter uma função bastante importante no desempenho. Por exemplo, eu posso estar criando várias table spaces, uma para cada tipos de sistemas, tipo de objetos. Então eu posso ter, por exemplo, sistemas da área comercial numa table space, sistema da área industrial numa outra table space, sistema da área financeira numa outra table space. Eu posso ter também várias unidades, várias fábricas. Então, por exemplo, os objetos, as tabelas de uma fábrica numa table space, de outra fábrica numa outra table space. Qual é a vantagem disso? Eu posso estar fazendo manutenção de uma table space e tornando ela indisponível, mas mantendo as demais table space disponível. Ou seja, se eu fazer uma manutenção no banco de dados, não preciso tirar todo ele do ar. Basta que eu indisponibilizo uma table space e faça a manutenção nos objetos daquela table space. E isso dá um ganho de desempenho no ambiente como um todo. Nós estaremos criando o usuário, né? Então a gente vai estar utilizando ele. Tá? Todos os objetos é através daquele usuário. Também facilita as consultas. Se eu quiser pesquisar todos os objetos daquele usuário, né? Uma auditoria daquele usuário, eu tenho como fazer isso. A questão do privilégio. Nós vamos estar utilizando aqui o privilégio utilizando roles, papéis. Normalmente são privilégios para grupos de usuários. Eu posso dar privilégio num único usuário específico, mas normalmente é mais prático eu dar privilégio para grupos de usuários semelhantes. Então eu posso ter os usuários gerentes, então eu dou privilégio para os usuários gerentes. Tenho usuários da área de produção, então eu crio um papel, uma role com os privilégios da área do usuário da área de produção. Depois eu vinculo esse usuário àquele privilégio. Tem o pessoal do telemarketing, por exemplo, numa empresa. Então todos aqueles usuários que utilizam o sistema de telemarketing vai ter aquele privilégio. Nós estaremos explicando isso com mais detalhe posteriormente. Eu vou estar criando os objetos no ambiente, criando as tabelas, criando os seus relacionamentos, fazendo todos os relacionamentos dentro da table space que nós criamos e através do usuário que nós identificamos. Eu vou estar inserindo e consultando dados, vou estar inserindo dados nessas tabelas de maneira relacionada e vou estar consultando esses objetos, esses dados desses objetos, dessas tabelas no banco de dados. Eu vou estar pesquisando os objetos que eu criei, as tabelas, por exemplo, os índices, usuários, no dicionário de dados. Lembrando que o dicionário de dados é aquele grupo de tabelas do gerenciador que ele usa para administrar o banco de dados. Então, alguma dessas tabelas nós estaremos pesquisando. Nós vamos estar inserindo e gerenciando os índices. Então, vamos estar criando índices para as tabelas. Lembrando que os índices têm melhora muito a performance do gerenciador de banco de dados, quando nós criamos o índice. Quando nós não temos os índices, ele faz uma varredura na tabela, ele vai colocar todas as linhas na memória, fazer uma varredura para estar pesquisando determinada linha ou grupo de linhas. Se eu tenho um índice criado, ele vai pelo índice, pega o endereço daquela linha ou daquelas linhas e vai direto no objeto. E isso dá um ganho muito grande de performance na consulta, na aplicação e no ambiente como um todo. Lembrando também que os índices, cada vez que eu crio um índice para o gerenciador, ele é uma tabela. E esses índices mantêm o quê? Um sincronismo com as tabelas. Tabelas que têm muitos índices, quando eu faço manutenção nessas tabelas, ele faz a manutenção em todos os seus índices, porque ele mantém esse sincronismo. Então aquelas aplicações que fazem muitas atualizações em tabelas com muitos índices, ela vai ter uma perda de performance. Então o ideal é que essas aplicações elas rodem na hora do almoço, fora do horário, final de semana, se possível. Então esses índices, por outro lado, esses índices dão um ganho muito grande nas pesquisas, no nosso dia a dia.
ou com poucas atualizações, ou com pesquisa nas listas, porque ela vai direto pelo índice, caso compense. Então isso é o que é o mais importante para as empresas, aplicações que rodam naqueles horários críticos, naqueles horários comerciais. Uma outra questão que nós estaremos abordando aqui também na nossa aula é a questão da fragmentação. O que vem a ser a fragmentação? Basicamente, quando você deleta uma linha de uma tabela ou faz uma atualização e fica aqueles buracos dos espaços das tabelas. Quando você vai inserir uma outra linha, ele insere num outro local e aponta para aquele local que ele devia estar fisicamente colocado. E isso, à medida que esses buracos vão aumentando, essa fragmentação vai aumentando, vai prejudicando o desempenho do ambiente. Então o que nós estaremos abordando aqui, o que é? Uma identificação dessa fragmentação, a gente vai consultar a porcentagem da fragmentação e a eliminação dessa fragmentação através da reconstrução dos índices. Então basicamente é isso que nós estaremos trabalhando nessa aula de hoje. Toda essa aula vai ser através de cenário prático, em cima do gerenciador do Oracle, em cima do gerenciador, do SQL Plus, que a gente vai estar utilizando. Todos os comandos irão rodar aqui, nesse ambiente, e a gente vai estar trabalhando nessa questão. Nós temos um passo a passo que nós estaremos trabalhando, então comando a comando, a gente vai estar explicando, e vai estar executando isso passo a passo. Então essa é a ideia de hoje. Então vamos lá. Bom, então o primeiro comando que nós estaremos trabalhando é criando aquela table space que nós dissemos, table space permanente. Então nós estaremos criando uma table space chamada table space 1, que vai composta de 3 datafiles, 3 arquivos, Então está aqui os 3 arquivos de 60 MB cada um, totalizando 180 MB, E aqui está o caminho que vai ser gravado cada um desses arquivos, E nós teremos utilização para reusar os arquivos caso o arquivo já exista, Nós também estaremos colocando a opção de login, ou seja, todos os objetos gravados nessa table space vai ser gravado o arquivo de log, ou seja, no processo de recuperação do banco eu tenho os arquivos de log e eu posso recuperar o banco de dados exatamente no local que eu perdi. Essa table space, ela vai, já que nós vamos criar, ela já vai estar disponível, está com a opção de online. Então a gente já vai estar criando essa table space, e tornando ela disponível. Lembrando que eu posso colocar ela offline caso eu queira fazer uma manutenção nessa table space. Então está aqui o nosso primeiro comando que a gente vai estar para a criação da table space. Vamos copiar o comando. Então nós vamos aqui no nosso ambiente, Eu já me conectei no administrador, Está conectado no administrador. Então vamos lá, editar, colar para rodar esse comando. Demora um pouquinho, porque são 180 megas, Então está criando o nosso table space criado. Então acabou de criar a nossa table space, definitiva, chamada table space 1. Então esse é o primeiro comando que nós estaremos utilizando. Então agora nós vamos criar o nosso usuário, Então eu vou estar criando um usuário chamado usuTeste, também com o administrador. Vou estar dando uma senha para ele, E ele vou estar dizendo que ele vai estar usando 50 MB da table space 1. Lembrando que quando eu crio o usuário, eu não preciso, se eu não falar nada, ele vai estar utilizando dizer que ele vai estar usando a table space tal, table space 1, ele vai usar todo o espaço dela. E aí, se nós não temos espaço suficiente, nós podemos administrar esse espaço da table space, dando limite para cada usuário, para que um usuário não use todo o espaço da table space e fique outros usuários com pouco espaço ou sem espaço na table space. Então eu estou dizendo aqui que esse usuário, vou chamar de usuTeste, utilize apenas 50 MB da table space 1. O que para nós aqui já é mais que suficiente. Então vamos criar este usuário. Então novamente voltamos aqui no nosso ambiente, Então vamos lá, editar, colar. Pronto, usuário criado. Acabamos de criar a nossa table space. Então nós temos a table space e o usuário criado, nesse ambiente no administrador. Bom, o próximo passo agora aqui é através do criação de privilégio. Então lembrando que eu vou criar o privilégio através de roles. Então roles são privilégios, que é onde você faz para grupo de usuários. Eu posso dar o privilégio para um determinado usuário. Agora, se eu tenho uma empresa, uma empresa que tem muitos usuários, e eu tenho aqueles usuários com privilégios semelhantes,
Eu posso estar criando uma role, um papel com determinados privilégios, depois eu posso vincular aqueles usuários que têm aqueles privilégios semelhantes a essa role, a esse papel. Isso fica muito mais fácil de manutenção de privilégios, né? Então eu vou estar criando um objeto, criando uma role, um papel, chamado de role uso teste, né? Então eu vou copiar o comando aqui. Também no administrador eu vou estar criando essa role, esse papel. Então editar, colar. Está dizendo que a role já existe, então eu vou apagar aquela role, drop role, chamado role uso teste, para criar novamente, só para vocês verem. Tá? Então estou apagando, dando um drop nela, né? Então, ela está apagando, estou eliminando essa role porque já existia no ambiente, né? Então a atribuição eliminada. Então agora eu volto a criar ela novamente. Copio ela e vou estar criando ela novamente. Então aqui novamente editar, colar. Pronto, atribuição criada. Tá? Então criei a role, né, aquele papel que nós estaremos utilizando para dar privilégios, né, para esse papel e vincular os usuários a ela. Então são privilégios para grupo de usuários. Vamos limpar a tela, né, para não ficar poluída. Clear SCR. Então agora voltamos aqui com nossos passos. Bom, então a role está criada. O próximo passo aqui é nós darmos os privilégios para a role, para o papel. Então eu estou dando um privilégio de recurso, né, para usar os recursos do gerenciador de banco de dados e um privilégio para criar e dar manutenção nas sessões. Então eu estou dando esses dois privilégios para essa role que eu chamei de role uso teste. Então vou dar o privilégio para ela, para a role. Então novamente eu venho aqui, editar, colar, concessão bem sucedida. Então eu criei uma role e dei um privilégio para aquela role, né, para aquele papel, para aquela role. O que nós vamos fazer agora no próximo passo aqui, é vincular os usuários àquela role. Então lembrando que eu tenho que vincular os usuários a uma determinada role, a um determinado papel, para que aqueles usuários fiquem com os privilégios dados à role. Então eu estou dando o comando aqui, grant role, lembrando que comando para conceder privilégio é o comando grant. Então eu estou concedendo o privilégio da role uso teste para quem? Para o usuário uso teste que eu criei anteriormente. Então a partir desse momento, o usuário uso teste passa a ter o privilégio dessa role. Qual o privilégio? De criar, de usar os recursos e criar a sessão. Então eu vou conceder o privilégio da role para o usuário uso teste. Então volto novamente aqui na minha linha de comandos, editar, colar. Pronto. Concedi o privilégio da role uso teste para o usuário uso teste. Concessão bem sucedida. Bom, então agora, né, eu já criei o usuário uso teste, né, já dei os privilégios para ele através de role, criei a TabSpace, criei o usuário. Então agora eu começo a criar os objetos dentro do usuário. Então eu vou me conectar com o usuário, né, uso teste, para poder criar os objetos dentro dele. Então vamos nos conectar ao usuário uso teste. Connect uso teste. Estou me conectando nele agora. Estou saindo do administrador e me conectando a ele. Então eu vou dar a senha que eu criei lá quando eu criei o usuário. Então está lá o usuário conectado. Então agora eu estou no usuário uso teste. Então tudo que eu vou fazer a partir de agora é dentro do usuário uso teste. Tá? Então eu venho aqui no meu passo a passo e vou o que? O primeiro objeto que eu vou estar criando é a tabela cliente, que tem o código do cliente, né? Estou dizendo que ela é uma chave primária, tem o nome do cliente, endereço, estado, vendas, imposto. E uma coisa importante, olha, esse objeto aqui, criar tabela, eu estou criando na TabSpace 1. Embora eu não precisaria colocar aqui, por quê? Porque quando eu criei o usuário, eu estava dizendo que ele vai usar a TabSpace 1 definitiva. Então todos os objetos que eu criar através do usuário do teste, ele já vai estar jogando na TabSpace 1. Mas independente de ele estar jogando diretamente na TabSpace do usuário, eu posso individualmente gravar a TabSpace que eu quero aquele objeto, né? Mesmo tendo lá. Aqui no nosso caso nós estamos jogando na mesma TabSpace, mas eu posso jogar em qualquer TabSpace. Então vamos criar o objeto, a tabela cliente no nosso ambiente aqui.
Então, editar, colar. Então, olha lá, tabela criada. Então, criamos a tabela cliente na TabSpace 1. Tá? Então, agora vamos ver o nosso próximo passo. Então, agora eu vou criar o que? A tabela pedido. Né? Lembrando que no nosso ambiente aqui, a tabela pedido, né, tem o que? O número do pedido, que também tem uma chave primária chamada número de pedido. E eu também tenho uma chave estrangeira chamada cliente pedido, né? Que ela faz o que? A referência com a tabela cliente. Ou seja, a minha tabela pedido está relacionada com a tabela cliente. Um cliente faz vários pedidos, de 1 a vários pedidos. Então essa tabela pedido aqui, ela está relacionada com a tabela cliente. E também está sendo criada na TabSpace 1. Então vamos criar essa tabela pedido aqui, né? Relacionada com o cliente, copiar o comando, vai lá no nosso ambiente e editar, colar. Pronto, tabela criada. Então eu criei a tabela pedido, né? Então a tabela cliente pedido relacionada com a tabela cliente. Vamos limpar aqui a tela, né, para não ficar poluída. Então agora continuemos o nosso passo a passo. Então nós temos mais um objeto agora, que é a tabela notas fiscais. Também a tabela notas fiscais tem o número da nota, né, que é uma chave primária, né, valor da nota, emissão da nota, vencimento. E eu tenho também pedido da nota, que é uma chave estrangeira que está relacionada com a tabela pedido. Então eu tinha a tabela cliente que faz pedido, relacionada à tabela pedido, pedido que faz notas fiscais, que fatura notas fiscais. Então essa tabela notas fiscais está relacionada com a tabela pedido, né? Porque o pedido você pode faturar de 1 a várias notas fiscais, que também está sendo criada na TabSpace 1. Então é o terceiro objeto que nós estaremos criando aqui no nosso ambiente, aqui do nosso banco de dados. Então vamos lá, editar, colar, pronto, tabela notas fiscais, tabela criada. Então criamos a tabela notas fiscais, terceiro objeto. E agora nós vamos para o último objeto criado, que é a tabela títulos. Então a tabela título tem o número do título, que também é uma chave primária, e que está relacionada com a tabela notas fiscais, né? Então, ou seja, eu tenho uma nota fiscal que gera, né, vários títulos, vários pagamentos. O cara faz parcela em várias vezes, ele vai gerar um ou mais títulos, de acordo com quantas vezes for pagar aquela nota fiscal faturada, que também está sendo criada na TabSpace 1. Então está aí a TabSpace 1. Tá? Então, vamos criar aqui o nosso quarto ambiente. Então, editar, colar. Pronto, tabela criada. Então, criamos todos os objetos, 4 tabelas, que faz parte do nosso modelinho. Cliente, pedidos, notas fiscais e títulos. Então, tá aí que a gente vai estar trabalhando em cima do nosso cenário aqui. Tá? Então, as tabelas estão criadas. Entretanto, elas estão vazias. Eu não inseri nenhum dado ainda. Então, agora eu vou começar a inserir dado nessas tabelas. Então, a primeira coisa, eu vou estar inserindo 3 linhas clientes aqui, 3 clientes na minha tabela de cliente. O cliente 10, 20 e 30, que é o João, Pedro e Maria. O endereço, o estado, as vendas, né, que são aqui 1.000, 2.000 e 3.000, e a outra informação deve ser os imposto. Então aqui nós temos o imposto, tá? Então aqui nós vamos estar inserindo 3 clientes na tabela de cliente, né? Então vamos lá, Ctrl C. Então vamos criar e inserir essas 3 linhas aqui. 3 clientes. Editar, colar. Pronto. Então inserimos 3 clientes aqui, tá? Então a tabela cliente já tem 3 linhas, 3 clientes inseridos. Novamente vamos limpar a tela, né, para deixar ela limpa. E agora continuamos o nosso passo a passo. Eu inserir 3 clientes. Agora eu vou inserir o que? 3 pedidos, né? Lembrando que o pedido de número 100, 200, 300, né? Tá? Então tem algumas informações aqui. E aqui o código do cliente. Porque a tabela pedido está relacionada com o cliente. Então aqui o primeiro pedido é do cliente 10, segundo do cliente 20, terceiro do cliente 20. Eu poderia ter mais de um pedido para cada cliente. Então eu vou agora inserir os 3 pedidos, tá? Na minha... Então vamos lá. Então editar, colar, tá aí os 3 pedidos inseridos, né? Então já tenho na tabela cliente, na tabela pedido já tenho linhas inseridas.
Agora nós temos aqui notas fiscais. Então nós temos, para cada pedido, nós temos as notas fiscais. Então nota fiscal 1.000, nota fiscal 2.000, nota fiscal 3.000. De quais pedidos? Do pedido 100, 200 e 300. Nós também estamos inserindo uma nota fiscal para cada pedido. Também poderíamos inserir várias notas fiscais para cada pedido. É aqui que eu faria, no número do pedido, que eu faria o relacionamento, que ela é uma chave estrangeira. Então eu vou inserir aqui no meu modelinho 3 notas fiscais. Então vamos lá inserir as notas fiscais. Editar, colar. Pronto, está aqui as 3 notas fiscais inseridas. Tá? Então eu já tenho dados na tabela cliente, na tabela pedido, na tabela notas fiscais. Então agora eu vou inserir na tabela títulos, a última tabela do nosso modelinho. Estou inserindo 3 títulos. Tá? Então, o título do número 20.000, 30.000, 50.000, das notas fiscais 1.000, 2.000 e 3.000. Então, 3 títulos estaremos inserindo na tabela de títulos. Então, novamente, no nosso ambiente, vamos lá inserir os títulos. Pronto, títulos inseridos. Então, nossas tabelas, nosso modelo, já todas têm informações. Tabela cliente, a tabela pedido, notas fiscais e títulos. Então, agora vamos trabalhar em cima desse objeto com o seu dado. Vamos limpar a tela novamente e voltamos para o nosso passo a passo aqui. Bom, o que nós vamos fazer agora é começar a fazer consultas. Então, nós criamos objetos, inserimos dados e agora nós vamos consultar. Tá? Então aqui nós temos algumas consultas, né? Então a primeira dela, estou fazendo consulta na tabela clientes, né? Com as vendas entre 1.000 e 1.500 e estado igual, diferente, né? De Rio de Janeiro e Minas Gerais, notinho. Tá? Então vamos fazer uma consultinha simples aqui, né? Na tabela cliente, né? Do nosso ambiente. Então vamos aqui novamente no nosso... Então tá aí, consultamos o código do cliente, 2030, o nome, Pedro e Maria, endereço, endereço, rua B, né? E as vendas. Aqui nós estamos no ambiente da SQL Plus, tem como alinhar, poderia num relatório, numa tela, deixar tudo alinhadinho. Então nós estamos aqui consultando dados da nossa tabela, né? Na tabela cliente. Vamos fazer mais uma consulta na tabela cliente, né, onde eu estou selecionando quem? A média das vendas, onde as vendas seja diferente de 1.000, e o endereço, né, as 3 primeiras posições, lembrando da função substring, né, endereço da primeira posição mais 3 posições, ou seja, as 3 posições do endereço seja igual à rua. Nós estamos aqui usando a função upper para converter essa seleção em maiúsculo, lembrando que o upper é uma função que converte em maiúsculo. E aí eu já pergunto pelo maiúsculo. Por quê? Lá no dado eu não sei se está maiúsculo ou minúsculo. E ele trata diferente, de maneira diferente. Então se eu vou pesquisar uma informação em minúsculo aqui e ela está em maiúsculo, ela não vai encontrar. O contrário também é verdadeiro. Então uma maneira de se resolver isso, qual que é? Eu utilizar a função. Eu converto o dado que está no banco de dados para maiúsculo, podia converter para minúsculo. Tá? E aí eu pergunto pelo maiúsculo, que eu já converti aqui. Então, dessa maneira, não importa como é que o dado está no banco de dados, porque eu estou convertendo ele na hora que eu estou perguntando. Tá? É uma das maneiras de resolver essa questão. Então, eu estou buscando os dados, né, das vendas diferentes de 1.000 e endereço que começa com rua. Né? As 3 primeiras posições seja igual à rua. Então, novamente, eu venho aqui e rodo o meu. Então, tá aí. A média das vendas para os clientes com endereço igual à rua. Né? Começa com rua, igual não, começa com rua. As 3 primeiras posições seja rua. Tá? Então a média foi de 2.500. Uma consultinha simples na tabela cliente. Agora nós vamos fazer uma consulta já utilizando junção de tabelas. Né? Então nós temos aqui, eu quero fazer uma consulta onde envolve dados da tabela cliente e pedido. Né? Então eu igualo a chave, é um equijoin, né? É igual a chave onde as vendas estejam entre 500 e 1.500 e o endereço também começa com rua, que é a função like. Né? Então, quando eu tenho aqui o like rua porcentagem, significa que começa com rua, não importa o que vem depois. O upper é a mesma coisa, estou convertendo para maiúsculo para estar perguntando pelo maiúsculo.
Então eu estou usando aqui um sinônimo, né, um alias nas tabelas. Então eu disse aqui no from que o cliente tem um alias A, sinônimo A, e pedido um sinônimo B, um alias B. Toda vez que eu vou fazer uma referência, eu vou e utilizo essa semelhança. Então vamos aqui consultar. Então vou aqui no código do cliente, né? Eu também tenho que colocar o alias, né? Porque tem o campo código do cliente nas duas tabelas, né? Então eu preciso dizer de qual tabela que é. Podia escrever cliente.código do cliente, mas como eu dei um alias do A, então eu vou colocar o A aqui, né? Maiúsculo, para dizer que é o cliente, o código cliente do cliente. Então aqui novamente vamos consultar, fazer essa junção de tabelas envolvendo cliente e pedidos. Então vamos lá na nossa consultinha. Pronto, então eu consultei aqui, tá? Código do cliente, 10, 20, 30, número do pedido, valor do pedido e a emissão do pedido. Então nós temos a informação, código do cliente está na tabela cliente, número do pedido, valor do pedido e emissão do pedido está na tabela pedido. Então é uma junção aí, né? Então recordar aí joins de tabela, né? Com duas tabelas somente entre clientes e pedidos. Vamos limpar a telinha novamente. Então agora nós temos uma junção de tabelas um pouquinho maior. Então nós estamos fazendo a junção de todas as tabelas. Ou seja, nós estamos consultando informações, né, de todas as tabelas, né, informações. E aqui eu estou usando a tabela cliente, pedido, notas fiscais e títulos. Então eu igualo as chaves, né, é um equijoin, né, para poder dizer quem é a chave primária e quem é a chave estrangeira. E aqui o nosso filtro, vendas entre 505 mil, endereço começa com rua e emissão do pedido maior que 1 de janeiro de 2015. E juros do título diferente de zero, ou seja, tem juros. Então agora é uma junção, a consulta envolvendo as 4 tabelas relacionadas do nosso modelinho. Tá? Então vamos fazer aqui esse join, essa junção de tabela no nosso ambiente. Então novamente, editar, colar, tá aí, são muitos campos, né? Então todos os campos aqui, então tá a consulta aqui envolvendo todas as tabelas do nosso modelo. Então isso é uma coisa que você tem que testar, né, no ambiente, para a hora que as aplicações começarem a fazer, verificar se está ok. Então, ver se o modelo foi desenhado de maneira correta, está implementado, né? Então, esse tipo de teste, tipo de análise, o administrador tem que fazer para um modelo, para verificar se realmente o modelo criado no banco de dados, ele realmente está funcionando. Nós temos uma outra consulta aqui também semelhante, né, envolvendo as 4 tabelas, onde eu tenho algumas diferenças aqui. Tá? Então, basicamente, eu dou igual, semelhante ao do anterior, mais uma consulta envolvendo as 4 tabelas, né? Não tem muito mais o que explicar. Então, vamos só executar aí o nosso comando. Então, novamente, então tá aí. Então, funcionou, legalzinho, né? Então, está funcionando o nosso modelo. O modelo que nós criamos das 4 tabelas e os seus relacionamentos, ele realmente está funcionando. Esse tipo de teste é muito importante o administrador fazer. Porque a hora que as aplicações começarem a entrar e começarem a consultar junção de tabelas, ele realmente está funcionando. Então, como foi criado o modelo relacionado às tabelas, se elas foram relacionadas de maneira correta, ele vai funcionar. Agora, se não foram relacionadas de maneira correta, né, se os dados da chave primária e chave estrangeira não forem implementados de maneira correta, a hora que ele começar a executar os comandos de seleção, vai começar a ter problema. Então, esse é um tipo de teste muito importante que o administrador tem que fazer no ambiente. Então, vamos limpar a nossa tabelinha, nossa tela, e vamos continuar aqui o nosso passo a passo. Bom, aqui eu tenho um comando chamado de desk, né, um comando que cria, que pesquisa a estrutura das tabelas, não os seus relacionamentos, basicamente as colunas, né, e os tipos de dados de cada coluna, se é numérico, se é alfanumérico, se é data. Então, o comando desk é importante para a gente saber qual é a estrutura da cada tabela. Então, aqui no nosso caso, nós estamos pesquisando a estrutura da tabela cliente, pedindo notas fiscais e títulos, né? Que foram as tabelas criadas no nosso ambiente. Então, vamos lá e executamos no nosso ambiente. Então, tá aí. Toda a estrutura, né? A tabela, né? Tabela por tabela, as colunas, né?
se é nulo ou não nulo, e o tipo de dado, se é numérico, se é data. Lembrando que aqui eu não pesquiso os relacionamentos. As chaves primárias, a chave estrangeira, não é aqui que eu pesquiso. Aqui eu só pesquiso a estrutura das tabelas. Então vamos limpar a tela novamente, né? Então, esse comando é importante para você conferir se as tabelas foram criadas com as colunas corretas, né? Se os tipos de dados estão corretos. É uma conferência aí da sua base de dados, nos objetos da sua base de dados. Aqui eu vou pesquisar o que? As tabelas do dicionário de dados. Então nós falamos que todos os objetos que são criados no banco de dados, a sua estrutura, né? Não só a estrutura, tudo, uma série de informações é gravada em tabelas do dicionário de dados. Então aqui é importante para saber se todas as tabelas foram criadas, está tudo ok no dicionário de dados. Então eu estou pesquisando o nome da tabela e a table space que compõe a tabela. Nas tabelas do usuário, essa tabela do dicionário de dados, e aqui o filtro, né, das tabelas. Isso é importante para conferir se todas as tabelas foram criadas, né, estão tudo ok lá no dicionário de dados. Está na table space correta, enfim, e outras coisas. Nessa tabela de usuário tem uma série de informações das tabelas. Espaço ocupado, espaço inicial. Então é importante você dar um desk nessa tabela e pesquisar as colunas, para pesquisando a estrutura da tabela, todas as informações necessárias de cada uma das tabelas. Então vamos pesquisar aqui no dicionário de dados a estrutura das minhas tabelas. Editar, colar. Pronto, tá aí. Então, como eu só dei duas colunas, né, a table space e o nome da tabela, está aqui o nome da tabela e o nome da table space foi criado. Podia colocar uma série de outras colunas, né? Aí vocês podem dar uma olhada nessa tabela user table e ver que colunas interessam para você, né? Para estar pesquisando no dicionário de dados, na tabela que cria, do dicionário de dados que cria os objetos, que cria as tabelas. Tá? Então, é uma consulta importante aí, né, em análise do ambiente. Agora, nessa aqui é aquilo que nós realmente vamos pesquisar, os relacionamentos, né? Então nós vimos que todos os relacionamentos é feito através da chave primária e chave estrangeira. Então, nessa consulta aqui na tabela User Constraints, né, nas restrições, eu pesquiso as informações de relacionamento. Aqui eu coloquei 3 colunas, são as principais. O nome da restrição, nome da constraint, o nome da tabela e o tipo de restrição que a gente vai falar agora, né? Então eu estou filtrando basicamente para as 4 tabelas do nosso modelo, né? Então vamos pesquisar agora os relacionamentos, né? As chaves primárias e as chaves estrangeiras, né? Então aqui eu tenho, então aqui está o nosso relacionamento. Então aqui está o tipo, o nome da restrição, é aquele nome que nós colocamos quando criamos a restrição. Então é importante esse nome para você administrar ela. Até porque nessa restrição você pode desabilitar, habilitar, eliminar, fazer uma série de coisas com a restrição. Ela tem que ter um nome. Se você não fornece o nome, ele cria um nome para você, só que todo codificado, com código. E fica ruim de você dar manutenção. Então é importante você ter um padrão para a criação desse nome de restrições, né, para na hora que tiver que fazer uma manutenção, né? Essa restrição faz parte de qual tabela? Então tem aqui título, nota, FK. Então essa restrição pertence à tabela títulos. Pede nota FK, pertence à tabela notas fiscais. E para cada restrição pertence à sua tabela. E aqui eu tenho o tipo de restrição, né, constraint type. E aqui tem um significado. Por exemplo, se o tipo de restrição for P, é uma restrição de chave primária. Então até que nós colocamos aqui no nome um underline, aqui, né, a última posição que era uma chave primária. Então, quando é P, é chave primária. Quando é R, é chave estrangeira, né? Então, aqui as 3 primeiras chave estrangeira e as 4 chave primária. Podia ter outras restrições de check, de unique, not null, né, se eu criasse a restrição. Então, é nessa consulta aqui que é muito importante eu saber se os relacionamentos que eu fiz nas minhas tabelas estão corretos, né? Através da chave estrangeira, se foi criado, se não foi. Se as restrições estão corretas no relacionamento. Se eu cometi um erro aqui na chave primária, chave estrangeira, a hora que eu for inserir dado, ele vai começar a dar problema de relacionamento, de integridade do dado. E nem sempre isso é fácil de achar, de resolver. Então é muito importante fazer essa conferência,
nas chaves primárias e nas chaves estrangeiras na hora que você cria as restrições, né? Antes de começar a inserir dados no modelo, antes de você começar a consultar os dados do modelo. Porque se você relacionou de maneira indevida, de maneira incorreta, você vai ter problema tanto na hora de inserir e também na hora de consultar, porque a integridade dela não vai estar correta. Então é muito importante essa avaliação aqui. Bom, agora eu começo a trabalhar a questão dos índices. Então nós falamos que o ideal é que as tabelas tenham os seus índices, tenha índices. Tabela que tem muita consulta de maneira diferente, é importante ter índice. Então, por exemplo, vamos pegar exemplo de cliente. Imagine que eu tenho a tabela de cliente que eu inserir os dados através do código. Tem o código de cliente que é a chave primária. Os dados são armazenados fisicamente na ordem da chave primária. Então está lá o código do cliente, por exemplo, ou um CNPJ, na tabela código do cliente. Agora imagine que eu tenho que fazer muitas consultas pelo nome, ou pelo endereço, ou pelas vendas. Então o que ele vai fazer? Ele vai carregar toda a tabela lá, colocar em ordem de vendas, ou pela coluna que você quer inserir, e vai buscar a informação. E isso acaba afetando, acaba demorando, né? Então o ideal, se você tem muitas consultas por uma ordem diferente da ordem do armazenamento, o ideal é que você crie esses índices, né? Para buscar, porque aí ele vai, se ele tem um índice criado, ele vai direto no índice. Então eu tenho lá um filtro pelo índice, where vendas igual a 5.000. Então ele vê, bom, vendas tem um índice de vendas 5.000, ele vai direto no índice, pega o vendas 5.000, pega o endereço das linhas das vendas 5.000 e vai direto na tabela. Então isso dá uma performance muito boa, dá um ganho de performance e desempenho para a aplicação e para o ambiente muito bom. Agora não podemos esquecer que o índice para o gerenciador é uma tabela também. Se eu tenho uma tabela com muitos índices, se essa tabela vai sofrer manutenção, ele vai dar manutenção em todos os seus índices. Porque os índices eles estão sincronizados com a tabela. Então se eu tenho muita manutenção, ele vai acertar a tabela e todos os seus índices. Então aquelas aplicações que têm muitas atualizações, né, em tabelas que têm muitos índices, o ideal é que essas aplicações rodem fora do horário crítico. Hora do almoço, madrugada, fim de semana. Aí depende, né, se possível, naturalmente, né? Mas o fato de ter um índice, ela ajuda aí muito o dia a dia das aplicações, aquelas aplicações do dia a dia. Consultas, poucas atualizações, que normalmente é o foco das aplicações, das organizações no horário comercial, né? Então isso ajuda bastante. Então, qual que é a ideia? Que nós estamos criando um índice chamado Vendas IDX. Para qual coluna? Para a coluna Vendas na tabela Cliente. Então, a coluna Vendas agora vai ter um índice. E também esse índice está sendo gravado na TableSpace 1. Uma coisa importante que as empresas de gerência de banco de dados recomendam é que os índices sejam gravados em TableSpace diferente das tabelas. Porque aí ajuda o quê? Na performance. Porque enquanto eu estou atualizando a tabela, em outro local já está atualizando o índice também. Agora, está no mesmo local, eu posso ter um gargalo aí de I/O, de drive, né? Então é importante que os índices estejam em outra TableSpace, em outro local. Se possível, até em outro HD. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou criando um índice chamado Vendas IDX na tabela aqui na coluna Cliente e utilizando a TableSpace 1. Podia ser em outra TableSpace. Então vamos lá, né? Então, editar, então, índice criado. Então, está aí o índice que nós criamos, o índice para a tabela clientes. Outra questão importante também é que eu posso ter nos índices expressões. Eu não preciso ter coluna ou colunas, eu posso ter expressões, né? Então, você tem aquelas consultas que no filtro tem muita expressão, aquelas consultas que rodam muitas vezes, você pode criar um índice para aquela expressão. Então, toda vez que ele for utilizar aquela expressão, ele identifica que tem um índice para aquela expressão, ele vai direto no índice. Não tem que ficar calculando tudo, né, na hora. E isso tem um ganho de performance muito bom. Então, aqui, nós criamos aqui, né, criamos um índice chamado lucro, né, que tem o quê? Qual que é a expressão? Vendas menos impostos vezes 0,45. Ou seja, para mim o lucro é 45% das vendas menos o imposto. Então, para mim é lucro. Então, se eu tenho consultas que vai trabalhar essa expressão de lucro, eu já crio um índice com esse lucro, com essa expressão. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Estou criando esse índice com essa expressão. Também na TableSpace 1. Poderia ser também em outra TableSpace. Tá? Então, vamos lá criar esse outro índice aqui, né? Através da
Então tá aí, índice criado. Então criei o índice para a expressão. Vamos limpar novamente a tela, né? Então vamos aqui no nosso passo a passo. Tomando uma aguinha. Bom, assim como eu posso pesquisar as tabelas, né, criadas no dicionário de dados, eu posso pesquisar os índices também no dicionário de dados. Então a tabela DBA Indexes do administrador, ela é uma tabela que armazena todas as informações dos índices. Então aqui eu tenho uma série de informações. Se você der um desk aqui, você vai ver, tem uma série de informações do índice. Então primeiro eu vou ter que me conectar, né, como administrador. Depois eu vou pesquisar o nome do índice, o nome da tabela, para os dois índices criados. Aqui no filtro eu coloquei vendas IDX e lucro IDX. Então essa consulta é muito importante se eu quero descobrir quais são os índices que compõem uma tabela. Então eu venho aqui e essa consulta me dá essa informação. Então aqui eu venho no meu ambiente, vou me conectar no administrador novamente, porque lembra que eu estava no uso teste. Então aqui a senha. Então tá aí, está conectado. Então agora eu estou no administrador, né? Como é que eu vejo em qual usuário eu estou? Do Show User, né? Então eu estou no administrador agora, né? Show User é o comando para ver em qual usuário que eu estou. Então agora eu vou pesquisar o índice, né? Então tá aí, né? Pesquisa rodou. Então tá aí o índice vendas IDX, lucro IDX. Então na tabela, qual tabela? Os índices na tabela cliente, tá? Aqui saiu duas vezes porque não está configurada aqui a tela, né? Então, mas essa é a ideia. Então eu posso pesquisar os índices das tabelas. Bom, então agora nós vamos para uma outra questão importante, que é a questão da fragmentação. Então nós falamos que à medida que você vai eliminando dados da tabela, você vai criando aqueles espaços, aqueles buracos no espaço físico, né, na table space. E esses buracos, esses espaços que vão ficando, né, porque quando você insere novamente, ele não vem no local que ele eliminou, naquele espaço que ficou. Ele coloca em outro local e aponta para aquele local onde está o buraco, onde estava a informação anterior. E esses buracos, esses espaços que vão ficando, que é chamado de fragmentação. Essa fragmentação, à medida que ela vai aumentando, ela vai piorando o desempenho das aplicações que manipulam aqueles dados e naquelas tabelas e naqueles índices. Então é muito importante para o administrador estar o quê? Identificando essa fragmentação, verificando a porcentagem que está de fragmentação e eliminando essa fragmentação. Tem empresa que o número de 30% é um número aceitável, mas tem empresa que 20% de fragmentação já afeta o desempenho das aplicações que manipulam aquela tabela e aqueles índices. Lembrando que a fragmentação do índice normalmente é a mesma fragmentação da tabela. Por quê? À medida que eu elimino na tabela, ele atualiza eliminando o índice. Ele mantém sincronizado os dois objetos. Então basta eu consultar, trabalhar com a fragmentação do índice, que depois eu eliminar a fragmentação do índice e a fragmentação das tabelas também. Então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos estar criando um cenário para criar essa fragmentação, para a gente estar pesquisando e posteriormente eliminando essa fragmentação. Então nós vamos no nosso usuário, uso teste, e criar esse cenário e fazer esse trabalho. Então a primeira coisa que tem que fazer é se conectar novamente no uso teste. Então conecte uso teste. Então a senha do uso teste. Então tá aí, conectado. Então agora nós vamos trabalhar o que? Criar um cenário para gerar uma fragmentação. Então aqui nós temos o que? Nós vamos fazer o que? Na nossa tabela de cliente, nós vamos fazer uma carga de 50.000 linhas. Para eliminar, não tá fazendo, nós temos 3 linhas na tabela de cliente. Não dá para criar uma fragmentação com 3 linhas. Então nós vamos primeiro criar um objeto chamado sequence. Então para quem não sabe, sequence, ele serve, é um objeto que serve para fazer, funciona como um contador. Imagina que eu tenho uma coluna lá que eu tenho que estar aumentando de 1 em 1, por exemplo, um contador. Em vez de eu criar um contador e eu ficar somando 1, eu mando o gerenciador criar. A sequence tem esse objetivo. Ele vai criando um contador, eu vou somando lá.
A diferença é que ele guarda o último número criado, na hora que eu for usar novamente, ele sabe qual é o último número que foi criado e vai estar somando o próximo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma sequence, né, chamada sequência cliente, que eu vou usar no código do cliente. Porque o código do cliente, lembra que era uma chave primária. Eu não posso ter valor repetido. Então dessa maneira eu vou estar criando essa sequence. Tá? Então, criando uma sequência chamada sequência cliente. Eu vou começar com o número 40, porque eu já tenho o cliente 10, 20, 30 lá, né, que eu criei anteriormente. Então os próximos clientes ele vai trabalhar 40, 41, 42, 43. Então eu vou criar essa sequence lá no meu usuário do teste. Editar, colar. Então tá aí sequência criada. Então criei a sequence. Agora eu vou fazer uma carga de 50 mil linhas. Eu estou utilizando aqui um bloco PLSQL, um bloco anônimo, que vai estar inserido 50 mil linhas, né? Aí tá, então um contador aqui, né? Um loopzinho básico, while. Então quanto for menor ou igual a 50 mil, ele vai estar inserindo. Então vai estar inserindo clientes. Aqui que eu uso a sequence, tá vendo? Sequência cliente, que é a sequence, ponto próximo valor. Então no local do código ele vai estar, eu inicializei com 40. Então 40, 41, 42, 43 a cada cliente que ele inserir. O nome do cliente eu deixei fixo, Oscar, endereço Rua, estado de São Paulo. Tem a coluna vendas que eu estou usando um valor aqui, ver vendas, né? Comecei de 1 e vai estar somando em 1, vendas 2, vendas 3, né? E aqui o imposto, né? Então estou inserindo, fazendo o quê? 50 mil linhas na tabela cliente, né? Para poder depois criar, trabalhar a questão da fragmentação. Então eu vou executar esse bloco aqui, PLSQL. Então vamos lá, espero que rode, né? Tá? Então vamos lá, barra para executar esse bloco anônimo. Aguarda um pouquinho, porque na verdade são 50 mil linhas, né? Então está criando, está inserindo as 50 mil linhas. Vamos, aguardemos, né? Está rodando, está criando 50 mil linhas na tabela cliente, né? Para a gente depois estar pesquisando e trabalhando essa questão da fragmentação. Então vamos lá aguardar, né? A boa vontade do notebook, ele está meio lento, né? Ele é meio lento, então tá lá. Procedimento concluído com sucesso. Só para conferir, vamos consultar aqui a quantidade de linhas na tabela cliente. Lembrando que é o count asterisco, né? Para consultar a quantidade de linhas. From cliente. Então tá lá, 50.003. Era assim 3 linhas que já tinha e agora mais 50 mil, né, que acabou de criar através do bloco. Vamos limpar a tela novamente. Tá? Então voltemos lá no nosso passo a passo. Então agora nós vamos trabalhar essa questão da fragmentação. Bom, a tabela que eu pesquiso a fragmentação é uma tabela do dicionário de dados que chama-se estatística do índice. Essa tabela ela contém todas as informações do índice, né? Ela vai sendo atualizada, nós podemos atualizar essa tabela do dicionário de dados com as informações do índice. Eu acabei de inserir 50 mil linhas na tabela e naturalmente ele inseriu também 50 mil linhas do índice. Como é que eu atualizo essa tabela do índice, de estatística do índice? Através desse comando validate aqui. Ele vai pegar as informações da tabela do índice, tabela do dicionário de dados e atualizar essa tabela de estatística. Então a gente vai atualizar para pesquisar a fragmentação. Então é o que nós estaremos fazendo agora. Então editar, colar, pronto, o índice analisado. Então ele analisou e atualizou a tabela de estatística. Agora que a tabela estatística está atualizada, tem uma expressão aqui fornecida pelo gerenciador que ela pesquisa a porcentagem de fragmentação. Uma expressão meio maluca, mas basicamente o que ela vai fornecer é a estatística, a porcentagem de fragmentação. Então vamos rodar ela aqui e verificar a quanto está a porcentagem de fragmentação. Então está aqui, ó, nome do índice é vendas IDX, linhas deletadas, linha 50.003, não temos nenhuma linha deletada, temos 50.003 e a porcentagem é 0. Por que é 0? Porque eu acabei de inserir 50 mil, um embaixo da outra, então está tudo bonitinho, está tudo certinho, não tem nenhum buraco lá, nenhum espaço lá, né? Então agora nós vamos efetivamente criar esse cenário de fragmentação. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou apagando a tabela cliente, as 30 linhas, né? Todos os clientes com código maior que 30. Lembra que eu criei a partir de 40. Então eu vou estar
apagando, né, todos os clientes que eu acabei de inserir. Estou deletando. Para quê? Para gerar o buraco e naturalmente gerar a fragmentação. Então, o que nós vamos estar fazendo a partir de agora? Então, editar colar. Então, agora ele vai demorar um pouquinho também, né? Porque afinal de contas ele está deletando 50 mil linhas, que estou deletando todos os clientes com código maior que 30. Foram a partir do 40 que eu criei, né? Através do bloco PL/SQL. Então vamos aqui, enquanto ele deleta, guardar um pouquinho, né? Esperar a boa vontade do nosso computador até ele apagar os 50 mil clientes que nós criamos, que inserimos anteriormente através do comando. Então tá lá, 50 mil linhas deletadas. Então ele acabou de eliminar 53 linhas. Tanto é que se você der um comando novamente para verificar quantas linhas tem, o count asterisco, né? From cliente, 3 linhas, né? Então agora vamos, a partir do momento que eu eliminei, ele gerou um buraco lá enorme, né? Com 50. Então vamos agora pesquisar a porcentagem de fragmentação. Primeiro atualizo a tabela de estatística, né? Como nós falamos, eu tenho sempre que atualizar, que é através do validate, tá? Então ele vai, atualizar. Então índice analisado, atualizou, agora eu pesquiso novamente a porcentagem de fragmentação, aquela expressão que pesquisa a porcentagem de fragmentação. Então tá aqui, tá lá, olha, 100% de fragmentação, ou seja, está toda fragmentada, tá? Então deletou 50 mil linhas, tinha 50.003, estou com 100% de fragmentação, ou seja, o índice está todo fragmentado e consequentemente a tabela está toda fragmentada, tá? Então, como é que nós eliminamos essa fragmentação do índice? Através da reconstrução do índice. Lembrando que eu estou aqui eliminando a fragmentação do índice, somente, que eu estou reconstruindo o índice. Então vamos lá. Então a opção do Alteric, a opção de Rebuild, eu estarei reconstruindo o índice. Então eu estou reconstruindo o índice. Então está lá, índice alterado. Então ele reconstruiu o índice. Então vamos novamente pesquisar a porcentagem de fragmentação. Então eu valido novamente a tabela de estatística, como já vimos, né, anteriormente. Então, editar, colar. Está lá, índice analisado. E vamos pesquisar, limpar a tela antes, né? Então vamos pesquisar novamente a porcentagem de fragmentação. Tá lá, 3 linhas, né? E porcentagem de fragmentação 0, não tem mais fragmentação. O que é importante destacar aqui é que nós eliminamos a fragmentação do índice somente. Nós não eliminamos a fragmentação das tabelas, né? Então eu reconstruí o índice, ele não reconstrói a tabela. Quando eu crio a tabela, ele sincroniza o índice. Agora, quando eu manipulo o índice, eu reconstruo o índice e ele não reconstrói a tabela. Não apaguei as linhas lá. O ideal para reconstruir, eliminar a fragmentação da tabela também, é através do backup lógico, da exportação e da importação da tabela. Quando eu faço isso, aí sim, eu elimino a fragmentação da tabela e do seu índice, né? Mas o backup, isso é objeto de outra aula, né? O que é importante aqui é que nós eliminamos somente a fragmentação do índice. Bom, então a ideia é a seguinte. O objetivo dessa aula foi no sentido de estar construindo os objetos no ambiente, né, passando algumas considerações, e o que é mais importante, nós como administradores de dados, nós temos que testar o ambiente, simular no ambiente, para deixar o ambiente ok e funcionando para as aplicações posteriores que vão estar usando esse ambiente. Então, espero que vocês tenham aprendido, né, com essa aula, e obrigado, até uma próxima.